O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Está começando na Rádio NN. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN. Dia 9 de dezembro, segunda-feira, passando muito rápido, né, esse ano. E aí você vai se perguntar como é que está a sua vida, você está tranquilo, você tem a pressão normal, sua pressão arterial é normal? Você pode me responder, Pepe, a minha pressão arterial é 12/8, tem uma pressão normal. Pois é, mas não é bem assim, tá? A diretriz de hipertensão da Sociedade Europeia de Cardiologia diz agora que a classificada, a pressão arterial pode ser dividida em 3 categorias, que são elas. Pressão arterial não elevada, menor que 12/7. Isso. Pressão arterial elevada, pressão arterial sistólica 12/13, né? 12/13. E pressão diastólica de 70 a 89, ou seja, é 12/7 e 13/8. E hipertensão é maior ou igual a 14/9. Ao se constatar níveis alterados de pressão arterial na consulta, esses valores sempre devem ser confirmados fora do consultório por medida residencial, por mapa, né? Também, ou medida ambulatorial, né? No intuito de evitar erros diagnósticos. Mas aí, a gente tem muito essa questão aqui no Brasil. Isso se popularizou de uma maneira muito grande. Como é a sua pressão? A minha pressão é normal, é 12/8. Mas pode não ser bem assim. Para isso, a gente recebe mais uma vez aqui, com muita satisfação, o Dr. Yuri Candiago, cardiologista, que vai tirar as nossas dúvidas. Afinal de contas, pressão 12/8 é normal ou é alta? Dr. Yuri, boa tarde. E vou falar um pouquinho sobre essas novas diretrizes europeias que estão afetando o mundo inteiro e que as pessoas estão ficando empolvorosas, sem saber o que é mito, o que é verdade. Quem achava que tinha pressão 12/8 está normal demais. Pode não ser bem assim. Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. E a gente vai conversar hoje, discutir esse assunto que causa tanta polêmica, gera tanta celeuma sobre esse 12/8. A gente tem uma campanha na Sociedade Brasileira de Cardiologia, de hipertensão também, no departamento,
que tem até camisetas, né? E o slogan, eu sou 12/8, como se fosse normal. Será que isso vale ainda para hoje? Será que isso é válido, é 100% correto? Ou será que para algumas pessoas isso pode ser um fator de risco adicional para eventos cardiovasculares? É o que a gente vai conversar hoje, tirar as dúvidas que com certeza a população toda tem. Perfeito, doutor. Quais são os principais objetivos das novas diretrizes europeias sobre hipertensão arterial? Essa diretriz europeia foi criada para simplificar o que era muito complicado antes, né? No decorrer de alguns slides a gente vai entender o porquê foi feito isso e a gente vai dar uma olhada no histórico todo de diagnóstico de hipertensão. Como é que foi no início e em que ponto nós estamos, né? A ciência, a tecnologia vem para nos salvar e nos orientar nesse quesito. Então esse é um trabalho que foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia recentemente, em que vários profissionais da Europa e do mundo conversaram sobre hipertensão, as novas diretrizes de hipertensão. A gente não tinha uma diretriz tão robusta assim, que modificasse tanto essas metas pressóricas, né? E tem muitas novidades por aí, né? Muitas novidades mesmo. Se a gente fosse falar tudo, levaria vários programas. Mas o básico é isso, a nova classificação da hipertensão arterial. Vejam aí que essa diretriz de 2018 da mesma Sociedade Europeia de Cardiologia classificava as pessoas em 7 níveis de pressão. A pressão normal, menor que 12/8, e depois os vários níveis, né? Pressão grau 1, 2, 3, até a hipertensão sistólica isolada, em que é a pressão acima de 140, a sistólica, e menor que 90, a diastólica, quer dizer, a máxima acima de 140 e a mínima abaixo de 90. Já configurava a hipertensão arterial sistólica isolada. Esse paciente tem que ser tratado, né? Então, veja como é complicado para a gente chegar nesse ponto e ter 7 níveis de pressão, e ficava difícil de se classificar um paciente para a gente poder fazer estratificação de risco, que a gente vai conversar o que é essa estratificação de risco. Será que só o nível de pressão é interessante, é 100% seguro para eu dizer que a minha pressão 12/8 é controlada ou é o ideal? Ou será que tem alguma coisa para a gente configurar um risco maior, intermediário, alto, muito alto ou risco baixo, né? Então, nesse novo slide recente, volta o anterior, nessa nova configuração, nessa estratificação de pressão, a Sociedade Europeia classifica as pessoas em pressão não elevada, abaixo de 120/70. E a gente vai entender o porquê daqui a pouco. Em elevada, entre 120 e 139 de máxima, de diastólica, e 170 por 89. Só para deixar tudo claro. Em elevada. E o paciente hipertenso com os níveis acima dele, de 140 por 90. Esse é seguindo a tradição anterior da hipertensão, mas sem aqueles outros níveis de hipertensão, grau 1, 2, 3, que tinha até pouco tempo, né? Isso permite a gente estratificar com mais simplicidade, o que estava muito complicado antes. Doutor, quais foram as principais mudanças, as mudanças mais significativas em relação aos padrões anteriores? Justamente essa classificação que se dividia em 7 níveis, e agora ficou mais simples. 3 níveis, a pressão normal, a pressão intermediária e a pressão alterada. Quer dizer, o sinal verde e a pressão não elevada. A pressão está limítrofe, né? Que é um sinal amarelo. Para alguns tem que tomar cuidado. E o sinal vermelho, quer dizer, não tenho dúvida, eu tenho que tratar. Nesse intermédio entre a pressão não elevada e a hipertensão, que é a pressão elevada, não é a hipertensão, é a pressão elevada, alguns pacientes precisam fazer tratamento, precisam usar remédio. Como é que a gente define isso? Tem vários critérios, né? Se o paciente é diabético, se ele é um doente renal crônico, se ele tem doenças autoimunes,
se ele tem história familiar de colesterol elevado, né? Se ele tem ponte safena, se é um paciente que fez angioplastia. São vários e vários fatores que levam a gente a considerar o risco desse paciente ter um evento cardiovascular, um AVC, um infarto, uma morte súbita. E acrescentando com o nível de pressão, se ele está naquela zona cinzenta intermediária, o nível dele já não é mais intermediário, é um nível já elevado de risco. Ele já tem uma doença de base. Se tem placas de aterosclerose na circulação, né? Então o nível dele de risco já aumenta, então já nos autoriza a ser mais rígidos e tratar esses pacientes com medicamentos. Uhum. Doutor, a diferença nos limites recomendados para hipertensão em pacientes idosos, houve alguma mudança? Existe uma nova classificação que não é tão nova, mas foi acrescentada agora nessa última diretriz, que é antes a gente era mais rígido com o paciente idoso. Não, tem que baixar a pressão para deixar próximo do normal, como se fosse um jovem. Isso serve para aquele paciente que tolera o tratamento e para o idoso que ele não é frágil. O índice de fragilidade, ele elenca vários critérios. A possibilidade do idoso se virar nas tarefas do dia a dia, o risco de queda, né? O risco, a cognição do paciente, as comorbidades que ele tem, se ele tem muitas doenças associadas, se tem hipertensão ortostática, se ele tem muita tontura, enfim, são vários critérios que são aquele paciente que consegue desenrolar tudo na vida dele normalmente. Esse é um idoso que não é idoso, mas não é frágil. Então tem um índice de fragilidade que é calculado. Então esse paciente que é idoso e não é frágil, não tem um índice de fragilidade muito elevado, a gente tenta chegar a essa nova classificação, chegar próximo de 12 por 7. Uhum. Tá? Ficar entre os 120 por 130, mais ou menos 120 em torno disso, e abaixo de 80. Isso vale para os diabéticos e também pacientes com doenças renais? Bom, é aquilo que eu falei. Quanto maior o número de doenças que o paciente tem, a meta ela vai para baixo, né? Porque existem hoje inúmeras medicações que fazem proteção do rim, que fazem proteção cardiovascular, remédios que foram criados para tratar o diabetes e que fazem muito bem para o coração, para o cérebro, para os rins, para o sistema vascular, né? Então, e muitos desses remédios, eles agem na redução do nível de açúcar no sangue. Então vejam bem o quanto o excesso de carboidrato, de açúcares na circulação causa de malefício para a saúde humana. Uhum. Doutor, há novas estratégias para o manejo não medicamentoso da hipertensão? Sim, tem novas evidências recentes, por exemplo, de que você não é só aquele exercício de moderada ou grande intensidade que faz parte do tratamento e tem eficácia. Mas, por exemplo, saiu recentemente um trabalho configurando a meditação, a yoga ou Tai Chi Chuan, né, uma prática milenar do Oriente, em que é muito eficaz para o controle da hipertensão, do estresse, obviamente, né, e que tem um valor muito significativo como suplemento ou complemento do tratamento medicamentoso. Uhum. Então tudo vale a pena. Lembrando que exercício é remédio. Comer direito, comida de gente, como alguns falam, uma alimentação mais natural possível. Tem a dieta DASH, né? A DASH, que é aquela dieta mediterrânea rica em peixes, em frutas, verduras, legumes, oleaginosas, nozes, né? Sem tantos agrotóxicos, é o mais próximo que a gente tem de uma dieta saudável, né? Tem um vídeo circulando na internet dizendo que se Deus fez, é bom. Se Deus não fez, tenha cuidado. Então, se Deus não fez aquela pipoquinha, aquele biscoito que está no pacotinho recheado,
Então, tome cuidado. Deus não fez isso, aquilo, então tenha cuidado. O que Deus fez, você pode comer. Não é bem assim, né? Mas é apenas uma sugestão, que a gente dê valor àquelas coisas que são naturais, orgânicas, que não são tão industrializadas. Lógico que a gente não tem como fugir disso plenamente, né? Principalmente quem viaja ou quem vai para lugares remotos, que depende de uma alimentação bem acondicionada e que dure bastante, né? Uhum. Inclusive, doutor, nos alimentos agora é obrigatório ter o teor de sódio, o teor de açúcar e o teor de gordura. Exato. Então agora você come e toma se quiser. Tá lá. E tem que estar lá. Eu digo que você, se fosse para uma guerra, você pegaria uma bomba e colocaria na sua mão? Não. Uma granada com um pino destravado? Não. Uma hora a sua mão vai cansar e vai soltar a granada e ela vai explodir. A hipertensão é esse o problema dela. Ela é uma doença eminentemente silenciosa. Ela quase nunca dá aviso. Vez por outra, muito raramente, ela dá um pouquinho de desconforto na cabeça, uma dor muito leve aqui na região da nuca. Tá? Outros sinais, sintomas são muito inespecíficos. Não quer dizer que você tem pressão alta. A maioria das pessoas que tem dor de cabeça não é por conta que tem pressão alta, é que tem ou ansiedade, estresse, ou brigaram com alguém, ou tem enxaqueca, né? Então, não culpe a pressão alta como a dor de cabeça como sintoma de hipertensão, que geralmente não é. Uhum. Olha, gente, é o seguinte, nosso programa hoje é gravado, mas acontece o seguinte, você pode mandar suas dúvidas diretamente para o Dr. Yuri. Entra aí no Instagram, o endereço dele vai aparecer na tela aqui, tá? E aí vai ser fácil demais de encontrar. Doutor, não se escreve DR não, é doutor mesmo, doutor hipertensão. O nome não poderia ser mais sugestivo. Então você coloca na caixinha de pergunta dele lá, tá aberto o Instagram dele, doutor hipertensão, tá? Que ele vai ver hoje as suas perguntas e vai respondê-las todas, tá bom? Então o assunto é esse, pressão 12/8 é elevada ou é normal? Continua assistindo aqui, que você vai ficar sabendo de tudo e mais um pouquinho. Doutor, claro que a gente precisa dizer o nome de marca do produto, que a gente nunca fez isso aqui, inclusive. Sim. Mas quais os medicamentos hoje são considerados de primeira linha para o tratamento inicial da hipertensão? Essa foi uma outra modificação que teve nessa diretriz. A gente tinha como uma das, não primeira linha, né, mas entre o padrão, quarteto ali dos principais remédios, os beta-bloqueadores. Eles foram para a zona de reserva, né? E claro que tem indicações em algumas doenças, doença coronária, o paciente que fez angioplastia, infarto, e hoje em dia tem se discutido muito e tem se mostrado muito nos trabalhos mais recentes que a dependência desses remédios tem que ser muito bem pensada, né? Existem inibidores da IECA, o enalapril, ramipril, captopril, eu particularmente não gosto de usar mais, está em desuso, porque tem que ser usado 3 vezes por dia. Enalapril 2 vezes por dia, ramipril uma vez por dia, lisinopril também, né? E fosinopril, tem vários remédios dessa classe. E também os bloqueadores dos receptores os BRAS, da angiotensina, que são losartana, valsartana, candesartana, né, omesartana e outros, teomesartana, que são remédios que podem ser usados também para tratar a hipertensão, primeira linha com inibidores de ECA, né, dando preferência a inibidores de ECA, e se tiver tosse o paciente pode ser, a gente troca por essa outra classe. E depois tem os diuréticos, antagonistas do cálcio, que são outras medicações, mas cada indivíduo tem que ser tratado de forma personalizada, porque o remédio que faz bem para uma pessoa pode ser que não sirva para você. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, mas eu quero falar do Natal Solidário da Casa dos Velhinhos, tá? Juntamente com a Fórmula Farmácia de Manipulação, Saúde em Foco, Dr. Vinícius Menezes. Funciona assim, gente. Compra fraldas geriátricas tamanhos M ou G, leva lá na Fórmula, você vai ganhar uma eco bag exclusiva para você,
Lá não é uma troca. Você está recebendo um brinde por ter ajudado no Natal Solidário. E por que fralda descartável, Peps? Pelo seguinte, gente, são 50 idosos que tem na casa dos velhinhos e o consumo de fraldas é muito alto. E como você sabe, as fraldas são descartáveis, não tem reuso de fralda. Então é muito alto o que eles gastam lá por mês. E a gente pode fazer um Natal melhor para aqueles que estão lá sob a guarda e a tutela da casa dos velhinhos, né? Então faz a sua parte, passa lá na fórmula, deixa lá seu pacote de fraldas M ou G, fraldas geriátricas, ganha sua ecobag e participa. Aos pacientes do Dr. Vinícius Menezes tem 10% de desconto na consulta e serão revertidos para a campanha também. Tá bom? Intervalo, a gente volta já, não sai daí não. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Muito bem, de volta com Saúde em Foco. Lembrando que nós estamos falando com o Dr. Yuri Candiago, cardiologista. Estamos aqui falando sobre as novas diretrizes, as diretrizes europeias, né, para a hipertensão arterial. Diretriz de hipertensão da Sociedade Europeia de Cardiologia. E aí, já falou aqui com o Dr. Yuri sobre essa questão que tinha 7 classificações, agora tem 3 classificações. E aí, a gente vai descobrir ao longo da entrevista como é que estão esses parâmetros. Doutor, uma pergunta aqui, que é o seguinte: nós brasileiros e o mundo inteiro têm experimentado muitos avanços tecnológicos, alguns deles inclusive de muita dúvida. Muita gente usa, por exemplo, o smartwatch. O smartwatch é um telefone, um relógio igual a esse que eu tenho aqui, que geralmente, né, ele apresenta para você aqui uma pressão arterial. Esse meu, ele afere essa pressão. Só que tem um detalhe: se você pegar esse daqui e aqui esse daqui, que é um caseiro, não recomendável, segundo os cardiologistas e segundo o meu cardiologista aqui também. Por quê que não é recomendável? Porque vai dar errado, tanto essa quanto essa. É apenas para você ter um parâmetro que pode deixar você em polvorosa. De repente você pega, já aconteceu isso, viu, doutor? Já fui aferir a pressão aqui e estava lá 14/9.
O que é que você vai fazer? Você vai repetir, meu amigo, aferir a pressão até você sentir que está normal. Mas, detalhe, quando está normal e quando estava alta? Será que dá para confiar? Então, doutor, esses avanços tecnológicos que inclusive assim, os wearables, né? Wearables, né? Como é que o senhor vê isso e o que é recomendado? Tem uma inovação que talvez provavelmente vocês não conhecem. É super quente. Tem um implante, um adesivo que ele é colocado perto da artéria temporal para monitorar a pressão. Já tem sido desenvolvido há muitos anos e agora está sendo testado, né? É interessante porque você não precisa carregar um relógio, um tensiômetro por aí, você coloca o adesivo e ele consegue verificar através da pulsação da artéria temporal aqui na face o nível da sua pressão arterial. Tem aparelhos e aparelhos, né, desses convencionais. Tem o aparelho de braço, o digital, os manuais, tem os de punho, né? A nossa Sociedade Brasileira de Hipertensão e as sociedades mundiais recomendam o uso dos tensiômetros digitais e de braço, porque eles são os mais confiáveis. Mas não é todo aparelho que é preciso. Ele tem que ter um selo da Sociedade Britânica, Americana, Brasileira de Hipertensão Arterial, para que você saiba o que está comprando um aparelho de qualidade, qualificado para entregar a realidade da sua pressão arterial. O que não quer dizer que você vai comprar um aparelho, a braçadeira, e vai estar medindo corretamente sua pressão. Tem todo um procedimento para medir. Você tem que evitar café, evitar exercícios antes de medir a pressão, ficar sentado pelo menos 5 minutos, 10 minutos, com os pés bem postados no chão, com o braço mais ou menos na altura do coração, relaxado, sem estar falando e sem movimentando o braço, para ir verificar a pressão, colocando a seta, o pontinho que tem do tensiômetro, umas 2 polegadas para cima da prega do cotovelo, do braço, para ir verificar, não deixar muito apertado nem muito folgado. E a verificar 3 vezes, com intervalo de 1 minuto. Despreza a primeira medida, considera a média das 2 medidas seguintes. Mede a primeira no braço, a outra no outro braço. É isso que a gente costuma fazer. Não dá muita diferença. Apenas tem algumas doenças que dá alguma diferença, que a gente já pensa em outras patologias, né? Não de hipertensão, mas problemas próprios do coração. Mas, e ver a que dá a pressão mais alta nos 2 braços e continuar aquela que deu no braço com a pressão mais alta. Faz mais 2 medidas, né? E tira a média das duas últimas. Tá aí a sua pressão. Ela deu alterada no consultório. É natural. É muito comum. E falar sobre isso. Tá? Que a gente configura quando a sua pressão em casa está normal e na frente do médico, isso já configura a hipertensão do jaleco branco, do avental branco, né? É uma reação meramente de ansiedade, de estresse, porque quando se chega na frente do cardiologista, do médico, se pensa em doenças, em morte, você está com medo, está com receio, está se expondo. Isso gera um estresse e aumenta a produção de substâncias que fazem a pressão se elevar. Tá. Nós temos mais alguns slides, doutor, que o senhor gostaria de falar, e vamos explicar então essas novas diretrizes da hipertensão da Sociedade Europeia. Aqui para vocês verem que com o passar do ano é natural que a pressão vá aumentando, né? Vejam que dos 40 aos 49 anos o nível de pressão é 1. E quando a gente chega com 80, 90 anos, a pressão naturalmente já é mais elevada. Isso porque as artérias vão envelhecendo, os rins vão envelhecendo, vão perdendo a sua função, né? O sistema vascular vai ficando mais rígido e a pressão vai aumentando naturalmente, tá? Então é natural. Chegando ao ponto de quem tem 80, 85 anos ter quase 90% de possibilidade de ser hipertenso, né? Então é uma doença do envelhecimento. Uhum. Pode passar o próximo, por gentileza. Bom, aí só para vocês terem uma ideia como a evolução da ciência, como ela nos favorece. No primeiro joint, que é o National Committee, que foi o primeiro comitê de avaliação de hipertensão, né? Se eu não me engano foi lá no Reino Unido, na Inglaterra. A pressão só começava a se
tratar com um nível de 160 por 105 ou 110. Hoje isso seria um absurdo a gente pensar. Mas veja que na linha do tempo, nos outros joints, né, tem o 2, 3, 4 até os outros, e recentemente a gente chegou nesse nível de compreensão por conta de vários estudos científicos, em que aquele slogan que a gente tem na sociedade brasileira, e eu sou 12 por 8, que quer dizer que está legal, não é legal, não é 100%. Provavelmente a gente vai mudar esse slogan para eu sou 12 por 7. Por que a gente diz isso? Tem trabalhos mostrando que índios Yanomamis e tribos isoladas na China, elas não têm contato com essa diversidade de alimentos industrializados, comem peixe, alimentos naturais, sem acréscimo de sódio, de sal, sem os excessos. E a pressão deles naturalmente é em torno de 11 por 7, 11 por 6. Né? Então, mesmo eles, quando saíram dessas aldeias e foram para o mundo moderno, tendo estresse, tendo menos exercícios e alimentação própria da vida contemporânea, né? A pressão deles começou a alterar. Então, isso é uma evidência muito interessante do poder que tem a dieta, o exercício físico e o nosso comportamento para controle da hipertensão. Uhum. Doutor, o senhor falou uma coisa interessante aí, que tanto os índios Yanomamis e as outras populações indígenas que não têm contato com a civilização. No Brasil, inclusive, foi descoberta uma tribo recentemente aí que não tem contato nenhum, né? Inclusive, não são muito sociáveis, né? Que dá a entender realmente que eles não querem muito papo com a gente, não. Vivem todo mundo no lar, tá tudo certo, né? E provavelmente, quando se tiverem estudos mais específicos, como esses aí, já provam que a nossa civilização, ela traz muitos problemas para nós, principalmente aí por causa do estresse, né? Que é uma doença, né? O estresse hoje é uma doença. É considerado uma doença. O estresse é um fator de risco para doença cardiovascular, para aumento da mortalidade. Também foi adicionado nas nossas diretrizes brasileiras, salvo engano, foi a primeira no mundo que acrescentou a ciência e a espiritualidade como foco de fator de risco, a falta de espiritualidade, e o tratamento para que a gente adquira esse senso de espiritualidade para reduzir a mortalidade, para aumentar o bem-estar da humanidade. E a gente vê isso no consultório, né? A pessoa que tem uma espiritualidade desenvolvida, que ela é amparada, que ela se sente bem, é abraçada, né? Não que você vá dar um abraço, mas ela é acolhida, né? Uhum. Ela tem uma confiança muito maior no médico, por consequência o tratamento é melhor aceitado, assimilado. E quando o médico tem todo esse lado de tratamento convencional com a espiritualidade, né, com o acolhimento, a proposta terapêutica é mais facilmente aceita, né? O paciente confia, né? Essa confiança que a gente tem com os pacientes, com os clientes, faz uma grande diferença. Uhum. Tá. Então, doutor, a cereja do bolo da entrevista é a pressão 12 por 8, segundo essas novas diretrizes europeias de cardiologia, é uma pressão considerada hoje alta, sim ou não? Ela não é hipertensão, mas não é o ideal. O ideal que a gente tem hoje é 12 por 7. 12 por 7, tá? Nesse nível que a gente tem entre 120 e 139 e 70 e 89, que é uma zona cinzenta, vamos dizer assim, que é uma fase intermediária entre o inferior a 12 por 7 e o superior a 14 por 9, igual ou maior que 14 por 9, que já é hipertensão e tem que ser tratada, né? Isso só pode ser definida com certeza com um exame chamado mapa de 24 horas, que inclusive as nossas diretrizes brasileiras configuram como essencial para o diagnóstico de hipertensão e
do acompanhamento do paciente hipertenso, né? É essencial isso. É um exame barato, simples de fazer, e que traz muitas informações. Essa zona cinzenta intermediária depende de quê? Depende se o paciente é diabético, se ele tem uma doença cardíaca pré-estabelecida já, se ele já teve um infarto, se ele tem aterosclerose, se ele tem placas de gordura na circulação, né? Se o paciente é renal crônico, se ele tem hipercolesterolemia familiar, quer dizer, níveis de colesterol muito altos, né, geneticamente definidos, né? Doenças autoimunes, uma série de outros fatores que a gente faz uma conta, tem calculadoras para a gente estratificar o risco, classificar o risco de um paciente, de ele poder desenvolver doença cardiovascular em 10 anos. E recentemente se tem um score que foi desenvolvido na Europa, que é o Prevent, que com certeza ele com o tempo vai sendo adaptado para a realidade brasileira também, né? Que ele estima o risco em 30 anos de desenvolver um problema cardiovascular. Então, tudo isso é considerado, porque a gente não vai tratar o coração, não vai tratar o vaso sanguíneo, a gente vai tratar o paciente, a pessoa. E isso demanda um conhecimento integral da pessoa. Eu tenho que saber tudo, absolutamente tudo que tem aquele indivíduo para poder tratá-lo adequadamente. Então, 12/8 não é mais o suprassumo, não é o ideal. Tem pacientes que não têm tantos fatores de risco que pode ser aceitável esse nível de pressão dele. E um paciente que, por exemplo, seja diabético hipertenso com colesterol alto, provavelmente eu vou ter que chegar mais próximo do 12/7, né? Tanto o paciente idoso, como falávamos anteriormente, depende do nível de fragilidade dele, que também tem um score para a gente classificar a fragilidade, a possibilidade desse paciente ser mais ou menos dependente, de sofrer quedas, de ter outros problemas, né? Que em eu baixando a pressão muito, ele pode complicar a vida, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, como eu disse. É o paciente, não vou tratar o rim, não vou tratar o coração, o cérebro do indivíduo, eu vou tratar o paciente. Cada paciente tem um nível muito específico, muito particular de pressão. Quer uma experiência muito pessoal minha? Eu tive uma paciente, não é muito comum, mas essa me marcou. Ela tinha dor de cabeça. E, segundo os nossos conhecimentos, a dor de cabeça é enxaqueca, tensão, estresse, né? E eu comecei, mas tinha um nível de pressão alta também. E eu comecei a tratá-la. E cheguei no 12/8 na época. E ela não estava bem, estava com um pouco de dor de cabeça ainda, estava incomodando. E eu, poxa, o que eu vou fazer? Com mapa, inclusive. Eu baixei a pressão dela para 12/7, 11/7 por aí. E a dor de cabeça desapareceu. Então, para ela, aquele nível de pressão foi o ideal. E está em comunhão com essa diretriz europeia. Naquela época já senti isso na pele, né? Então, e também, vejam só, tem pacientes que a gente às vezes faz um mapa e a pressão durante o dia está totalmente perfeita, à noite ela está um pouco alterada, não é por conta de insônia, não é por isso que se altera a pressão, e a mapa só à noite está alterada, mesmo com um remédio que age 24 horas, e eu mudei a hora do paciente tomar o remédio. Em vez de manhã, coloquei um pouco mais para tarde e resolveu o problema da pressão. Então, são configurações muito próximas da nossa genética, que é muito individual, da resposta que o organismo tem, particularmente as medicações, ao ambiente externo, que fazem com que a medicina seja, além de ter a ciência exata, tem um pouco de arte, sim. Tem um pouco de arte. Um cirurgião, por exemplo, que foi até um tema de um debate quando eu estava fazendo um curso de mapa online, com pessoas que conhecem, estudam hipertensão há muito tempo no Brasil. Eu passei uma experiência que eu tive com uma enfermeira que a pressão dela era 12/7, 11/6, 12/8 no máximo. E quando ela ia dar aula para um curso de enfermagem, quando ela entrava na sala, a pressão ficava 16/10.
e ficava dando aula 4 horas. Quando ela saía da sala, sustentando 16/10. Quando ela saía da sala, voltava 12/8, 11/7 a pressão. Né? Então eu usei uma medicação só para aquele período de ação ultra curta para baixar o risco de ela desenvolver algum problema naquele momento. E eu passei essa experiência para saber, poxa, não tem isso na diretriz, como é que funciona isso, né? E eles me passaram que um cirurgião muito competente, que ficava 2 ou 3 dias em São Paulo e 2 ou 3 dias no Rio de Janeiro. Ele era natural e morava no Rio de Janeiro. Quando operava no Rio de Janeiro, a pressão dele era normal, 12/7, por aí. E quando ele estava em São Paulo, sempre hipertenso. Isso com exames comprovando, com mapa nos 2 lugares. Então, quando ele estava no Rio de Janeiro, ele não tomava remédio. Quando estava em São Paulo, ele tomava remédio para pressão. Então veja que cada indivíduo tem as suas particularidades e tem que ser muito bem identificado, orientado, de acordo com a sua necessidade. Perfeito. Para finalizar, gente, Dr. Yuri Candiago, além de cardiologista, é escritor. Você vai ver na sua tela aí um livro que ele acabou de escrever, está no forno, está quentinho ainda, chamado Não é Hora de Desistir, é Hora de Existir. Doutor, vamos rapidamente falar sobre essa publicação aí, né, que fala sobre a sua paixão pela literatura, filosofia e tecnologia. E a sua missão é curar corpos e consolar e ensinar as mentes. Então vamos falar um pouquinho desse livro aí e onde as pessoas podem encontrar, além do Amazon. Está no Amazon, você pode comprar. Está no Kindle Unlimited, para que você não paga nada, só paga mensalidade. Bom, esse livro foi concebido, foi uma inspiração que eu tive, André. Foi surpresa você me apresentar esse livro. Esse livro para mim foi um presente. Eu tinha há muito tempo a ideia de produzir um livro, e agora eu tenho vários para publicar, na verdade. Eu tenho perto de 10 para publicar, que eu fui fazendo ao longo do tempo. Na próxima traz o meu autografado, eu quero um. Vou trazer. E esse livro eu lancei no Setembro Amarelo, dia 29 de setembro, como se fosse... Por que essa ideia desse livro agora? E eu pensei, poxa, a gente está em setembro, é o Setembro Amarelo, e esse livro tem tudo a ver com tentativa de suicídio, né? Para evitar esse desgosto tão grande para a pessoa e para os familiares. Aí vocês podem ver que ele é altamente inspiracional. Na capa tem histórias de pessoas que poderiam ter desistido de lutar e, por terem insistido em simplesmente continuar, existem até hoje como grandes exemplos de superação, né? E não sei se você tem a contracapa aí, que também tem uma fase muito bacana, que é sobre você procurar essas inspirações. Às vezes você procura muito longe ou logo ali, e quando você vê, se você prestar atenção, ela está na tua mão. Então todos temos as possibilidades de vencer toda e qualquer dificuldade, não procurando só. Claro que a gente tem que procurar no outro, tem que procurar ajuda, mas o que faz a diferença na vida humana é o que você já tem, não aquilo que você acha que não tem e que tem que... eu quero desejo o carro do vizinho, eu desejo essa vida, a vida do artista da Global, sei lá de onde, da novela, do filme. E a vida não é uma ficção, a vida é realidade, né? Com seus lados, com as coisas boas e as coisas ruins. A gente que tem que administrar isso, né? Então eu conto a uma pequena biografia de Mahatma Gandhi, de Steve Jobs, de Bill Gates, de Saulo de Tarso, de Siddhartha Gautama, o Buda, né? E também de Jesus, quando eles passaram por pontos de inflexão, né? A maioria deles passou por grandes dificuldades e eles poderiam ter desistido de tudo e até se suicidar. E quando eles acharam a força suficiente para, mesmo com medo, continuar e venceram. E antes eram pessoas comuns, normais, só que a força, a vontade que fez a diferença na vida deles. E essa vontade tornou-os personalidades conhecidas no mundo todo. Mandela, ontem eu dei uma palestra eu citei alguns desses personagens. Nelson Mandela também, que é um exemplo tão interessante de vida e de luta, né? Que quando ele ficou 26, 27 anos preso, né, numa ilha,
E quando ele saiu, um jornalista que conversou com ele disse: e agora, você vai sair, vai se vingar daqueles que te prenderam? Ele: não, porque se eu me vingar, eu nunca estarei livre de verdade, eu continuarei preso, né? E foi esse homem interessantíssimo na história da humanidade, principalmente na África do Sul, que transformou a vontade de viver de uma população inteira. Verdade. Muito bem. Parabéns, conversei com o Dr. Yuri Candiago, médico cardiologista e escritor. Aguardem, tem mais 10 livros para serem lançados aí. Dr. Yuri atende aqui no CMI, Consultórios Médicos Integrados, na Rua Fernandes Lima, no centro de Arapiraca. Quer marcar sua consulta, tá sentindo? Eita, minha pressão é 12/8, doutor. Então agora não é mais normal não, meu filho, viu? Tem na hora de procurar informações sobre isso. Liga 3522-3388 para marcar a sua avaliação, tá? E ficar livre aí de possíveis doenças cardiovasculares. Doutor Yuri, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Amanhã eu recebo a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas. O tema depois a gente publica aqui nas nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.